Olá, boa noite. Aqui é a Fernanda Pestana, da equipe do Semear Aprendizagem. Bom receber todos vocês por aqui. Já vou chamar a minha amiga Dilza Salema. Daqui a pouquinho estou chamando. Dilza já vai entrar junto com a gente aqui. Muito bom receber todos vocês nesse frio aqui no Rio de Janeiro. Carioca não está muito acostumado com isso, então é um bom momento para a gente sentar e conversar um pouco, bater um bate-papo e semear muitas coisas boas, muitas reflexões no dia de hoje. No Semear Aprendizagem tem o prazer de convidar, né, de receber a terapeuta familiar sistêmica, a pedagoga, que a gente admira muito, Dilza Salema, para falar com a gente sobre um assunto bastante falado nos últimos dias. Estão me ouvindo? Voltou? Bom, deixa eu aceitar aqui a Dilza. Deixa eu procurar. Cadê a Dilza? Estou procurando ela aqui para já chamar. Dilza, cadê você, meu amor? Já entrou aí? Bom, deixa eu ver aqui como é que tá. Falhada, desculpa pessoal, mas a internet tem disso, ainda mais hoje nesse tempo, né, de chuva, enfim, no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso acontece, mas está tudo bem, vamos esperar a Dilza aqui entrar. Muita gente entrando aqui, bom ver, saber, a gente não vê, mas a gente sabe que tem muita gente por aqui e é sempre um prazer receber todos vocês. Obrigada pela participação de todos. Vai ser um tema muito bacana. A gente vai poder conversar um pouquinho sobre, sobre as famílias e a escola, como é que é isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Helena, minhas parceiras aqui já chegaram, Carol, Helena, cadê a Dilza? Está entrando, muita gente entrando. Espera aí que eu estou lá. Vou aceitar a Dilza já. Já estou entrando. A Dilza já está chegando, pessoal. Enquanto a Dilza não chega, é bom que a gente vai dando aí uns minutinhos para a gente começar. Oi, Fê.
Tudo Olá! bem? Demorou um pouquinho Ô, porque meu a conexão amor, eu não foi e sei, voltou, mas tudo eu bem. não sei o que Você estava chegou por acontecendo com aqui. a conexão. Coisa, me ajuda aqui, por favor. É assim mesmo, né, amiga? A gente sabe, né? Ô, Dils, a sua internet está travando um pouquinho. Para mim, Fê, parece que é a sua, e para você parece que é a minha. Eu estou entrando pela conta da minha filha. Ah, então é A sua isso. imagem, a sua imagem, Fê, tá toda quebradinha assim. Mas vamos que vamos. Vamos tentar? Vamos tentar que. Que ninguém que é meu vai me ver. Só um minutinho, Fê, que eu estou tentando entrar pela minha conta, porque Tá bom. senão. Só um minutinho. Vamos pedir para o pessoal que está aqui, que já chegou, que está nos assistindo, que tenha um pouquinho de paciência, que, aliás, isso faz parte, inclusive, do nosso assunto, o que é a modernidade, o que é a internet na nossa vida agora, né? É Então, verdade. se eu entrar pela conta que não é minha, aí as pessoas que eu convidei não vão poder assistir, entendeu? Tá certo. Enquanto você tenta por aí, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho do CMA, vou falar um pouquinho da nossa proposta e vou também fazer um chamado, um convite para o nosso curso com a Helena Gueron, que é Ótimo. uma das nossas parceiras, que vai ser no dia 24/6, que é o módulo 3, né, de uma série aí que teve o primeiro módulo comigo, o segundo módulo com a Carol, Carolina Fábregas, e agora o terceiro módulo, que é a idade de 7 a 12 anos, com a nossa querida Helena, que ela vai falar um pouco do desenvolvimento infantil e a dinâmica do cotidiano. Então, assuntos que nós vamos abordar, né, dos aspectos sociais, emocionais e cognitivos dessa etapa de desenvolvimento das crianças e do início, né, ali da adolescência. Então, será um prazer receber vocês. As inscrições podem ser feitas pelo nosso site, CMA Aprendizagem, e também pelo Instagram. Então, Que eu fiquem peço para ela me chamar? muito à vontade para poder conversar com a gente. É mais de 5 pessoas, a gente faz um desconto. Então, é um espaço de trocas, é um espaço que a gente acredita, né? Que semeando essas pequenas pílulas ali de, de desejo, de reflexões, a gente vai cavando aí essa terra e vai nutrindo essas pessoas que lidam com essas crianças. Bom, é isso, Dilza. Você tem E melhorou bateria? a sua imagem, está ótima. Então, Vamos, ótimo, vamos se começar. você não conseguir, se você não quiser daqui a pouquinho pausar e a gente tentar de novo, não tem problema. Você pode tentar e a gente para aqui um pouquinho, porque, como você falou, estamos entre amigos, Vamos estamos. fazer uma. Fê, vamos fazer uma última tentativa? Você pode Vamos. tentar me chamar mais uma vez? É porque eu estou pela conta Juliana. Chama a Dilza Salema que eu vou tentar aceitar. Última tentativa. Se não der, a gente continua por aqui, Tá, que o que então importa é que a pede aí gente para esteja junto. participar. Pede aí para Tá, participar que pede eu para vou te participar, por chamar. favor. É, a gente não está Ah, tá. conseguindo te pedir. Tá bom. Você consegue me convidar, não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Então deixa rolar. Pode ir, me deixa aqui. Fernanda, não tem problema. Fica tranquila. Vamos prosseguir e a gente passa a perna na internet, porque ela não vai passar a perna na gente. Tá bom, então. Então vamos lá. Vai Bom, lá. já Vai. estamos aqui, já estamos em 7h11. Desculpa aí o atraso, pessoal, mas isso faz parte, né, Dilza, desse momento. Então, Claro, Dilza, eu claro. já comecei te apresentando aqui, né? E falei de você, da pedagoga, da terapeuta familiar, né? Que eu acho que muita gente não conhece esse outro lado seu, né? Conhece mais o da pedagoga.
mas que você é uma terapeuta brilhante, né? E que vem agregar agora aqui no Semear com o seu olhar, né? Com a sua prática, enfim. Então, a gente tem muita alegria em receber você no nosso espaço e a gente quer isso mesmo, a gente quer pessoas, né, que se juntem a nós nesse desafio que é semear, né, reflexões, semear pensatas, semear trocas, a gente quer isso, é semear coisas boas que reverberam, né, que podem reverberar aí no desenvolvimento infantil, né, da criança e do adolescente. Então, minha amiga querida, seja muito bem-vinda e é um prazer enorme, em meu nome, em nome das minhas parceiras Carol e Helena, receber você aqui nesse espaço, viu? Muito obrigada. Eu é que me sinto muito honrada. De outras vezes a gente já comentou que tempos atrás a gente plantou uma sementinha junta no mesmo chão, que foi de uma escola que a gente sempre trabalhou junto, e agora a gente está florescendo junto, isso me traz uma felicidade enorme. Fico muito grata por esse convite e eu acho que é um espaço em que a gente se propõe a refletir junto. Né? Quando a gente pensa numa live em que eu sou apresentada como pedagoga, terapeuta de família, eu acho sempre muito bom a gente falar do lugar de não certezas, de verdades cada vez mais provisórias, num momento tão inconstante que a gente está vivendo, né? Então eu acho que a gente precisa de fato se juntar para trazer um pouco de pensamentos que nos tragam recursos para lidar com desafios tão grandes que o mundo atual tem nos trazido. Então, eu nunca gosto de caminhar sozinha. É nisso que eu acredito, que juntando forças, juntando reflexões, que as nossas singularidades apareçam, que a gente suporte pensar diferente um dos outros, mas que possamos, mesmo assim, conversar e refletir, nem sempre concordando, mas sempre tendo uma boa escuta. E como eu nunca gostei de caminhar sozinha, eu me amparo muito na literatura. Eu acho que a literatura permeou a minha vida tanto como pedagoga, como terapeuta de família, que muitas vezes eu ajo com as famílias que eu atendo, trabalhando alguns textos e algumas leituras, então a literatura também me deu a mão. E muitas vezes determinados autores falam pela gente, né? Parece que eles têm o dom de traduzir de uma forma mais clara e mais poética coisas que a gente às vezes sente e não consegue dizer. Então, quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando, nossa, no meu universo de famílias e de escolas, às vezes as pessoas nos buscam procurando fórmulas, né? O que eu faço? E eu não tenho fórmulas e nem pretendo ter. Eu tenho, mais uma vez, reiterando, reflexões. E pensando nisso, eu me lembrei de um livro que eu li de um autor que eu gosto muito e que queria pedir licença para vocês para ler um pedacinho que fala um pouquinho sobre verdade e crença. Para que a gente saia desse lugar, Fernanda, de respostas certas, do que a gente acha, porque tem muita gente achando muita coisa, e como nós respeitamos as singularidades, cada um sabe um pouquinho de si. A nossa reflexão ampla serve a cada um do modo que cada um funciona. Então eu vou trazer para essa noite, para iniciar, de mão dada comigo aqui, um escritor que já nos deixou em 2012, que foi o Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu peguei um trechinho de um livro dele que eu vou pedir licença para vocês para eu ler. Diz assim: tenho medo da palavra verdade. É tão crua, parece feita de faca. A palavra verdade não permite o erro e daí não conhecer o perdão. A verdade, se existe, deve ser exagerada demais, maior até que o mar. O mar tem margens, a verdade não. Ela não possui fronteiras e não permite perguntas. A verdade é uma resposta quase falsa, porque ela invade. Eu gosto mesmo da palavra crença. Ter crença é ser mais brando, é poder mudar, trocar de lado, ser um dia sim e outro não. É não ser certo nem dar certeza. E a crença do outro pode encantar você lhe deixando apaixonado. Na paixão, mudamos de lugar. Na paixão, você é feliz por cumprir a crença do outro.
Quem possui a verdade apenas fala, a crença escuta. E aí, de mão dada aqui com Bartolomeu, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas crenças, saindo do lugar de dona da verdade e abrindo aqui um pouquinho a nossa conversa. Ai, Gilza, é muito bom ouvir você, viu? Adorei isso da crença, adorei isso das verdades, porque, na verdade, temos muitas verdades dentro de nós e que eu acho que nesse tempo de pandemia, o que mais nos afetou foi repensar sobre as nossas verdades, né? E as nossas crenças, e tudo aquilo que envolve a gente e que pegou a gente de surpresa, né? A gente saiu um dia da escola, você sabe muito bem, e no outro dia a gente não voltou, no outro dia também não, no outro dia também não, e aí um ano, né? Quase um ano e meio, e a gente nesse trabalho híbrido. Então, muitas coisas foram reveladas nesse tempo e descobertas também. E que bom que a gente pôde ter essas descobertas, e que bom que a gente pôde ter mais tempo com a nossa família, e que bom que a gente também tem outros desafios que bateram na nossa porta. Eu acho que é um desses desafios que a gente vai falar hoje, né, Dilza? Que é o que é fazer quando a escola e o trabalho entram em nossas casas. A importância de estabelecer fronteiras. Que lugar é esse? Por que esse tema, Dilza, assim, te bateu tão forte? Porque na nossa primeira conversa você veio logo com ele. Então, era uma coisa que pulsava muito dentro de você, né? É porque eu acho assim, tanto as famílias que eu atendo, quanto o chão da escola, que também foi durante muito tempo o meu lugar, e que é um laboratório que nos traz uma riqueza infinda de tantas pessoas e tantas famílias que a gente atende. É lugar comum hoje em dia, sabe, falar da dificuldade que é o papel do professor, o papel do trabalho, o papel das famílias, que foram todos misturados. E numa conversa que a gente teve outro dia, Fernanda, você falou, parece que aconteceu um omelete, assim, misturou tudo. É verdade, é uma imagem bastante verdadeira, porque no dia a dia da escola, do trabalho, da família, a gente tinha barreiras físicas, né, de horários, de muros que nos separavam. Então os pais deixavam seus filhos na escola, iam para o seu trabalho, escola e trabalho de pais não se misturavam. Minha casa é minha casa, meu trabalho é meu trabalho, a gente se molda para estar numa reunião de trabalho, quando a gente chega em casa faz um papel de pai, e os papéis se misturarem, a nossa vida ficou exposta. Então, inclusive a confusão de uma outra coisa que a gente também comentou é: cadê o público e cadê o privado? O muro da escola já não existe mais. A maioria das pessoas também estão trabalhando online e traz muita riqueza, como você mesma comentou, poder estar em família, ter que conviver o dia todo, traz benefícios como tudo e outros desafios enormes. E a gente que lida com família vê o quão difícil está esse momento, e a gente precisa acolher essa dor, entender e refletir. Quando a gente se coloca no lugar do outro, tentando ser um pouquinho empático, muitas vezes a gente, quando está de um lado só, tem um olhar muito crítico para o outro, dizendo: como é que um pai e uma mãe adentram uma sala de aula, né, que às vezes o filho está na maneira remota, online, o pai está ao lado, coisa que ele não estaria se não fosse, se não tivesse acontecido isso, e muitas vezes ele não aguenta a dor de ver um filho levantar a sua mão para ser atendido e não ser imediatamente atendido. Porque a professora, que está num ambiente que também não é mais só escola e também é casa, precisa do lugar dela atender a vários, e o pai tem uma experiência maravilhosa de ver o seu filho fazer um outro papel social que não é só o papel de filho. Ele vê e participa da vida do filho como aluno, sendo muitas vezes desafiado por um colega, não atendido imediatamente, porque em casa, naturalmente, ele é sempre atendido imediatamente. Não tem certo nem tem errado, é o funcionamento das famílias. Como é que um pai e uma mãe aguentam um filho não ser atendido, ou ser retrucado, ou ser criticado, e eles participando disso? O desafio tem sido enorme.
E aí eu fico pensando, como terapeuta de família, que o que poderia nos ajudar nessa reflexão para a gente ver nesse omelete da vida, que reflexões nos ajudariam, né? E aí eu me lembrei muito de um autor que chama Salvador Minuchin, que na terapia de família a gente estuda com muito afinco, que ele fala sobre as fronteiras, que são linhas imaginárias que dividem os subsistemas familiares. Só lembrando, eu sou terapeuta de casal e família sistêmica, e como terapeuta sistêmica, a gente entende a família como um grupo de pessoas que tem regras e crenças que fazem funcionar aquele sistema e que a ação de cada um impacta no cotidiano e no modus operandi. Então, a ação do filho, do pai, a interação, a relação dos familiares é que fazem aquele sistema funcionar de forma saudável ou não. E dentro de uma família existem subsistemas, porque o que a gente considera, por exemplo, um casal é o subsistema conjugal, quando uma família se inicia com pai e mãe ainda não tem nascimento de filhos. Então, um subsistema conjugal, você está normalmente preocupado em quais as funções de cada um, como é que a gente vai conduzir a nossa vida como casal, que se separaram das suas famílias nucleares, que nova família é essa que a gente está criando, o que a gente traz da nossa história, até que na chegada de um filho cria-se o subsistema parental, em que os pais precisam ser a referência e acompanhar o crescimento daquele filho, dando os limites, ou seja, as fronteiras entre esses subsistemas. Então, assim como quando nasce um irmão, cria-se um outro subsistema, que é o subsistema fraterno. E o que é que delimita esses subsistemas da família? Então, são a linha imaginária que a gente chama de fronteira, que pode se estabelecer de várias formas. E aí eu estou trazendo um pouquinho esse conceito de fronteira, porque eu acho que quando a gente olha para isso com cuidado e vê que as fronteiras podem ter várias características. As fronteiras podem ser bem nítidas, que é muito, entre aspas, o ideal, né? Conceitualmente o ideal, e a gente está tratando de seres humanos, incluindo nós e nossas famílias, que a gente sabe o que é o ideal e o que é possível, mas como esse é um espaço de reflexão, é bom que a gente traga o conceitual ideal para que a gente possa refletir. Então, a fronteira, quando ela é nítida, os subsistemas ficam separados e o que é do subsistema conjugal não se mistura nem se embaralha com o subsistema paternal, que é a relação dos pais com filhos. Eles se comunicam e devem se comunicar, mas não invadem um ao outro. Os pais são os que vão orientar o crescimento dos filhos e o que vão, com as suas ações, delimitar na vida até onde cada um pode ir, por quê, quando pode atravessar, e a gente fica percebendo se essas fronteiras, o quanto que elas têm de permeabilidade. É importante que seja permeável, mas é importante que elas não sejam misturadas. Então, o ideal na fronteira nítida é que a comunicação é sempre muito boa, mas que se respeita. Quando eu vou exemplificar, eu atendi uma família um dia em que a mãe estava em atendimento, a mãe e o pai, e o filho, que já tinha em torno de 9, 10 anos, batia insistentemente na porta do quarto, não conseguindo suportar que naquele momento ele não podia ser atendido. Que na atualidade, como a gente está assim, tendo que fazer terapia de casa, trabalhar de casa, como é que a gente determina para um filho se anteriormente, a gente não pensa na família com essas fronteiras mais delimitadas? Se eu sou um pai e uma mãe tão permissivo, tão misturado, que eu não consigo dizer o que é do filho, o que é do pai, que horas e quando, não é porque a pandemia chegou que vai se estabelecer essa fronteira com tranquilidade, com nenhum tipo de discurso. Isso tem que estar entremeado nas relações familiares. Quando a gente pensa nessas fronteiras, a fronteira nítida traz benefícios muitos, tanto para os filhos quanto para os pais.
porque os filhos também precisam entrar, por exemplo, na aula deles sem que o pai participe. Porque a presença, muitas vezes, de um pai dentro do espaço e da fronteira que é do filho, dá um recado subliminar de que você não pode estar sozinho aí. Você não vai dar conta, eu tenho que estar a seu lado. E Pode falar. Dilza, você falando isso me faz pensar aqui, refletir o quanto isso tem de ser dito e vivenciado, porque a criança e o adolescente, muitas vezes, eles não têm essa noção do que pode e o que não pode, sabe? E muitas vezes isso não é dito e espera-se que seja compreendido e feito e realizado. Então, gera-se também uma expectativa dos pais que as crianças, em algum momento, descubram isso sozinhas. Ou que os filhos, não sei de que forma, tenham esse conhecimento prévio. Sem isso ser dito. E a gente pode dizer isso para os filhos, a gente pode dizer isso para aquelas pessoas que convivem com a gente. A gente pode dizer, muitas vezes, agora não, estou ocupada. Agora eu vou ter uma reunião. Nesse momento não vai dar. Nesse momento aqui não é possível. Tem coisas que a gente pode dizer para o filho com todo amor e respeito, e isso não é desamor, isso não é deixar de atender. E é isso que tem que ficar claro muitas vezes nas relações, que a sinceridade, a verdade, ela pode ser dita, né? E ela tem que ser dita mesmo, porque é isso que vai dar condição do outro saber o seu limite também. Porque muitas vezes esses limites, a casa deixou de ser, como a Stella Barbieri, né, que é aquela arte educadora, né, que eu tive, né, a oportunidade de estar com ela muitas vezes, e ela dizia o seguinte: a casa deixou de ser dormitório, agora a casa é um lugar de convivência, é um lugar onde o sol nasce e o sol se põe e eu estou ali dentro. Então, se esses limites dentro desse espaço, desse território, não for claro, não for visível para a criança, como é que ela vai saber? Não é? Isso não faz sentido a gente pensar sobre Claro. esses dizeres que a gente muitas vezes fica com receio e com muito medo, né, com dúvidas de se pode dizer, se não pode dizer. Isso afeta muitas famílias, você não acha? Eu acho, inclusive, Fernanda, que a gente pode dizer para o filho, e eu acho importante a gente se localizar um pouquinho de que filho a gente está falando, né? De que faixa etária, porque isso tudo que a gente está conversando, é claro que varia dependendo da faixa etária. A minha experiência maior no chão da escola, e quando na minha experiência com famílias, é da faixa etária do Fundamental 1. Com as famílias que eu atendo em consultório, é claro que isso varia. Mas quando a gente vê crianças que já têm uma certa autonomia, diferentemente das crianças da educação infantil, que é mais a sua experiência do que a minha, né? Que eles ainda não têm tanta autonomia para entrar sozinho, para lidar com a tecnologia. Então eu acho que é bom a gente situar de quem a gente está falando, de que lugar é esse, para que faça sentido de que a vida, o ciclo da vida vai caminhar. E essas ações, é claro que tem que seguir de acordo com a faixa etária de cada criança, né? Então, só para a gente nortear um pouquinho, eu estou falando um pouco mais de crianças que já têm uma certa habilidade para estar nesse espaço sem que precise, diferentemente da educação infantil, necessariamente que esteja um pai e uma mãe do lado. Então, voltando ao que você falou, eu acho super importante que a gente possa conversar sobre isso com eles, até porque eu acho que vale a gente dizer, tá desafiador, não é só para você, para nós também. Eu, como pai e mãe, às vezes também não sei fazer, mas a gente pode pensar junto. Eu posso dizer para você até onde você pode ir, mas isso também é novo para mim. E quando um pai ou uma mãe tratam o próprio trabalho com respeito, a função que eles exercem enquanto profissionais, de que se preparam para entrar para uma reunião e que conseguem dizer para o filho, filho, eu agora vou entrar no meu trabalho, apesar da gente estar vivendo numa situação em que parece que está tudo misturado, não está. Você vai entrar na sua escola, você precisa ter um momento seu lá.
Você vai fechar sua porta, vai estar na sua aula. Esse espaço tem que ser respeitado e os combinados que valem quando você entrava fisicamente tem que continuar existindo. A tela não nos tira a responsabilidade. Você não se torna invisível porque está atrás de uma. Você pode não estar presencialmente, mas o espaço tem que continuar a ser respeitado. O espaço tem que continuar prevalecendo as regras de convivência e empatia. Então, quando o pai e a mãe estão trabalhando e se posicionando de forma profissional, vestidos adequadamente, não falando mal do patrão na frente do filho, porque o discurso não resolve. O que resolve é a atitude. Então, muitas vezes, a gente vê a mãe ou o pai, ai, que saco, e às vezes é chato mesmo, a gente sabe disso, mas a gente tem a responsabilidade do adulto na formação das crianças, e a gente precisa ter essa consciência, né? Não dá para eu dizer, que saco, agora eu vou entrar para o meu trabalho, se precisar, se me ligarem diz que eu não estou, e 1 minuto depois fala, você não pode mentir. Como assim? Você acabou de dizer, então o que fica é o que a gente faz. Então, eu acho que, num momento como esse, quando a gente pensa naquelas fronteiras que a gente estava falando, a gente chama de fronteiras difusas, quando está tudo emaranhado, em que não existe diferenciação entre o papel do pai, da mãe, da criança, do papel dos irmãos. Quando isso não tem uma diferenciação, traz um ambiente familiar pouco saudável. E aí eu acredito que não seja só na pandemia que a gente tenha que pensar sobre essas coisas. Eu acho que a pandemia nos trouxe o contato diário que nos desafia a ter que fechar a porta e dizer para o filho, agora não. Ou aprender a respeitar o filho e dizer, olha, eu não vou entrar com você não. Depois da sua aula a gente pode conversar. Você pode me dizer o que deu certo, o que não deu. Não era assim quando você ia para a escola? Eu não estava lá com você. Então pode entrar, vai, você pode, você aguenta. Inclusive você já consegue até lidar com a tecnologia, olha quanta coisa boa a gente já conseguiu. O que essa pandemia trouxe de dor, todo mundo já sabe. Eu acho que todos estamos cansados de muita dor. Eu acho que o papel do adulto, tanto entre nós, quanto como referência de criança, seja como educador, como pai, como avó, é trazer esperança. É trazer esperança e mostrar que eles têm recursos que podem ser buscados para lidar com essa situação. E que a gente está por perto para acudir, mas deixa enfrentar. Porque quando a fronteira fica muito difusa, que a gente se embola, o que a gente diz para as crianças é, você não é capaz. Aquele ambiente é ameaçador, então eu preciso estar do seu lado. Isso é uma mensagem subliminar que ele pode entender. Ou, você de fato não é capaz de enfrentar isso sozinho, eu tenho que estar do seu lado. E aí é a hora da gente pensar mesmo nessas relações e ver aonde a gente pode ser útil. E acho que a gente não precisa ficar no lugar da fortaleza de que a gente sabe tudo, nem aqui, enquanto a gente está conversando, nem como pais e nem como educadores. Porque o espaço para a fragilidade humana e para o erro é o que nos constitui e o que gera confiança. Eu adoro quando alguém discorda de mim. E é para isso que a gente está aqui, por falar nisso, é para isso que a gente está aqui. Eu acho que a gente está compartilhando as nossas experiências, mas é isso que nos traz o humano que todos nós estamos precisando. É poder olhar um para o outro e dizer que bom que a gente está aqui junto refletindo. Eu errei com meu filho e agora o que eu faço? Né? É sempre tempo de pensar, não há resposta. Eu não tenho a menor dúvida de que qualquer atitude dos pais em relação aos filhos, tanto no meu atendimento em consultório quanto no chão da escola, existe uma intenção de amorosidade, existe a intenção de proteção, mas se a gente não parar para refletir, a gente invade com tanto amor, a gente invade com tanta proteção, e muita proteção gera um sentimento de que eu não sou capaz, por isso eu preciso ser tão protegido. Então, É verdade. Adoraria escutar. Não, e você falando sobre essas relações, né, que se
ficaram muito mais intensas e consistentes, né, na pandemia, eu fico pensando aqui do tempo, né? O tempo foi uma palavra que me implicou muitos momentos de reflexão durante esse período de pandemia, em todos os sentidos. Porque esse tempo de mídia, né, esse tempo da tecnologia, é um tempo muito rápido. E a depender de quanto G você tem, ele é mais rápido ou mais lento. Né? Ele tá muito associado à capacidade, à rapidez, né? É uma coisa de sagacidade e tal. E a gente sabe que o tempo da criança não é esse tempo. Né? O tempo da infância, né? Até uns 12 anos, 11 anos, se a gente alimentar e gestar esse tempo, o tempo pode ser outro também. Então, na medida que eu tenho um lugar onde esse meu tempo é atropelado por todas as situações que me envolvem, né? Que experiência eu posso valorizar para essa criança? Se eu tô, né? Se a minha conexão caiu e se o meu filho não está rápido do jeito que eu imagino que tinha que ser, que eu esperava que fosse, ou eu mesmo, né? Se eu demorei mais tempo para executar tal coisa e eu atropelei a minha agenda, eu percebi e eu atendi muitas famílias com essa questão do tempo. Que tempo é da criança, que tempo é do adulto, que tempo é dessas mídias sociais e como que eu faço para gerir tudo isso? Né? Então, são implicações que a gente deve parar e pensar qual é o meu tempo? Qual é o tempo do meu aluno? Qual é o tempo do meu filho? Né? Quando você fala que o filho levanta a mão, né, e numa aula e que não é atendido prontamente, é porque tem um outro, né, que foi atendido, então ele tem que esperar esse tempo de ser atendido. Mas por que que o esperar é tão doído? É tão dolorido para muitas pessoas e para mim também. Eu me coloco nesse lugar, né, que muitas vezes a gente não quer esperar. Que se o computador demorar mais um pouquinho, é porque a internet que eu contratei não está boa, eu tenho que trocar, sabe? Então, há um atropelamento dos tempos de cada um, e se a gente parar para pensar nesse tempo que é compartilhado e que foi compartilhado muito mais na pandemia, a gente olha e se assusta um pouco. Não, nossa, peraí, eu vou com calma, o tempo dele é um, o meu tempo é outro. É um aprendizado, é uma descoberta, porque eu não sabia do tempo da minha filha, eu não sabia do tempo da minha casa, eu não sabia do tempo que o sol entrava no meu ambiente e quando ele saía, né? Então, foram muitas descobertas, não é? Faz Eu acho sentido que para você? compartilhar, com certeza, e eu acho que a gente compartilhar isso com eles é de uma riqueza enorme. Porque é isso, assim, olha, nem sempre eu vou acertar, porque eu também não estava habituada a lidar com isso. Isso, então, vamos compartilhar soluções. O que eu acho que a gente não pode esquecer é que está em nós, o adulto, o lugar de dizer o quando que eles podem atravessar determinadas fronteiras, que a gente nunca que impacte a nossa comunicação. A comunicação tem que estar sempre aberta, né? Porque numa fronteira rígida, familiarmente falando, em que ninguém se comunica, e que a gente vê muito isso também, que muitas vezes está todo mundo em casa, cada um no seu celular, e ninguém nem sabe o que está acontecendo na vida do outro. O que adianta se estar junto em casa, se está cada um num cômodo e não sabe nem não se fala nem das dificuldades. É melhor uma família com fronteiras claras e nítidas em que a gente possa compartilhar verdades e dizer essas coisas, né? Olha, se eu te invadir, me desculpe, eu também ainda não estou sabendo lidar com isso. Vamos pensar melhor? Então, por exemplo, no chão da escola, quando eu às vezes atendo famílias, eles vêm trazendo às vezes muita dificuldade da criança, e a criança é o problema, ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo, ou a professora não deu atenção. Sempre a facilidade é a gente ter um olhar em que o problema e que o sintoma da família esteja em um, ou na professora, ou no aluno, ou às vezes no pai, mas quando ninguém, é muito difícil a gente poder enxergar
os sistemas, como eles funcionam. Eu acho que a gente pode pensar nesses sistemas também no nosso local de trabalho. A escola também deve ter as suas fronteiras. A gente tem um subsistema de gestão, um subsistema de coordenação, um subsistema dos professores, como é que a gente lida com isso, o quanto que quando a gente recebe uma família dói na gente saber que aquele professor está planejando uma aula, muitas vezes amamentando um filho, e a gente recebe milhões de reclamações de uma mãe porque o filho ficou esperando 3 minutos para ser atendido. Aquela professora está lidando com 20 e poucos alunos numa sala e passando pelos mesmos desafios. Ao mesmo tempo, quando a gente ouve também do lugar da professora, não é possível que essa mãe não me entenda, a gente também tem que ter o olhar cuidadoso de saber que aquela mãe também nunca viveu isso. E que para ela é doloroso, sim. As pessoas que lidam muito com escola, com pedagogia, já devem ter ouvido falar, porque a gente já o recebeu na escola muitas vezes, que é o César Ibrahim, psicanalista que a gente tem muito respeito e admiração, e até aconteceu uma coisa que acabou sendo engraçada, porque por várias vezes ele fez palestra na escola e ele dizia que o grande papel da escola é destronar as crianças, né? Que os pais entregam filhos e nós recebemos alunos. Num primeiro momento, um dia eu fui repetir isso que ele falou, com licença e com aspas, dizendo que era uma fala dele, e eu quase fui execrada, porque foi... E depois eu pensei e falei, primeiro, eu não sou o César Ibrahim. Segundo, eu vou estar com os filhos dessas pessoas todos os dias, então eu entendi o lugar da dor. Quando isso foi dito por mim, para famílias que eu iria receber durante um ano inteiro, e que eu disse, concordando com César Ibrahim, que um dos papéis da escola é destronar as crianças, porque para nós, educadores, terapeutas, destronar as crianças não é uma coisa ruim, é torná-las autônomas, é trazê-las para uma experiência social, é trazê-las para um espaço da vida de enfrentamento. E que se a gente não tratá-los dessa forma, muitas vezes a gente vai querer que eles enfrentem situações sem bagagem nenhuma. Então, a superproteção e o olhar do meu filho naquela escola sem considerar o do outro, nos desafia a um dia que precisar ir para um enfrentamento de uma escalada, ele não pode ir de sunga, ele tem que ter recursos. Eles têm que saber que para cada enfrentamento da vida, ele vai ter que ter recurso. E como é que a gente ajuda essa criança a crescer? Então, a gente tem que acolher a dor, mas refletir. Porque o papel do terapeuta... Está me ouvindo, Fê? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá. O papel do terapeuta... Então, o papel do terapeuta, o papel do educador, o papel de quem lida com família é ajudar a compartilhar essas reflexões para que a gente dê asas para eles e que dê colo ao mesmo tempo. Que possam voar e voltar para o ninho, né? Mas deixa voar. Porque se a gente amarrar as asas, a gente nunca vai saber se eles conseguem voar. E no momento da pandemia, a gente está muito colado um com o outro. Então, se não formos nós adultos a delimitar essas fronteiras, dando esperança, confiança e retroalimentando um sistema familiar com essas fronteiras bem nítidas, falando das suas verdades, trazendo as dificuldades, mas gerando confiança e esperança, aí eu acho que vai ficar difícil. A gente já anda com uma sociedade muito polarizada, né? Então, eles vivem isso. Os nossos filhos, os filhos das famílias que a gente atende, que a gente convive, eles sabem e sentem todas as notícias que rodam. Tem perdas. Eu outro dia li uma frase que ficou muito na minha cabeça. A gente tem conseguido evitar a morte. Tanto é que estamos aqui. Mas evitar a vida a gente não consegue. Então, se a gente não consegue evitar a vida, vamos pensar junto como é que a gente pode estar nela de uma maneira mais produtiva e mais saudável possível. E assumindo, né, Dils, a responsabilidade que nos cabe, porque temos responsabilidades como educadores,
como pai, como mãe, né? Como autoridade na vida dessas crianças, né? Desses adolescentes. E tudo isso pode ser vivenciado de uma maneira frutífera, prazerosa também, né? Só que os desafios e os conflitos fazem parte de qualquer relação. E a gente não pode temer esses conflitos. Que eu acho que a nossa contemporaneidade ela tem um pouco de aversão a conflitos, sabe? Os conflitos Aham. são geradores de mudanças, né? São geradores de novas possibilidades, de novos olhares. Então, entrar em conflito, né? Enfrentar os desafios é doído, muitas vezes não é bom, mas é necessário. E a gente precisa ter essa consciência do quanto isso é rico, tanto para as crianças quanto para as famílias, tanto para as crianças quanto para a escola. Então, é assumir um papel de responsabilidade, né, e de autoria daquele serzinho que está em desenvolvimento, né, e assumir as nossas responsabilidades. Porque até então, a escola, né, muitas vezes assumiu esse papel, né, sozinho. E a Dilsa saiu. Deixa eu chamá-la de novo. Acho que caiu a internet dela. Vamos ver aqui se ela vai pedir para chamá-la de novo. Vamos ver. Então, deixa eu ver. Me respondam aí se vocês estão me ouvindo. Coloquem aqui alguns comentários para eu saber se vocês estão me ouvindo. Eu não caí, mas ela caiu. Vou chamá-la de novo. Deixa eu ver se ela. Vou chamá-la de novo aqui. Deixa eu ver. Cadê ela? Chamei já. Ah, Fê, voltou. eu acho que foi o tempo para mim que apareceu. Ah, É, é? deu, Deixa eu ver, é, eu me encontrei aqui, né? São 7h49. Vamos abrir para algumas perguntas, amiga? vamos, 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 claro, lógico. vamos abrir para algumas perguntas. Eu estou vendo muita gente elogiando, Dilsa, te dando muitos parabéns, né? Ah, Dizendo que que as bom, suas reflexões obrigada. foram ótimas, que você trouxe muita coisa boa para poder refletir. Todo Que mundo bom. dizendo que esse assunto é um assunto muito falado, é um assunto que reverbera nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, enfim. E é verdade, né, Dils? Eu acho que ter esse espaço onde a gente traga assuntos é, que a gente vive na prática faz muito sentido para todo mundo, né? E A isso é gente tão está interessante. precisando desse. Traz um conforto, né? Falar do que a gente tem de humano, né? A gente se identificar com essas questões. Quem não está passando por isso hoje, né? Que bom saber que isso não dá em poste, né? Que dá na gente, É verdade. que, vo- que essa dificuldade é sua, é minha, é de todo mundo. Sair desse lugar da verdade absoluta e compartilhar a reflexão. Eu acho que é nesse momento, se é por aqui o possível, que venhamos por aqui. Que a Verdade. tela seja uma oportunidade, né? Eu acho que no primeiro ano da pandemia a gente ficou muito reativo, corria atrás para aprender a tecnologia e que droga, que saudade do abraço. É óbvio que todo mundo está com saudade do abraço, mas existe o ideal e existe o possível. E não dá para ficar se lamentando e não utilizar o que a gente tem de recurso. Se o recurso é eu poder te ver como eu estou te vendo, que bom. Obrigada, Fernanda. Obrigada por a gente estar aqui junto. Obrigada por quem está de verdade assistindo, dedicando esse tempo para estar atrás da tela mais um momento. A gente sabe que cansa,
A gente sabe que a gente às vezes precisa de contato, mas enquanto ele não é possível, que aprendamos a fazer contato visual. Que a É gente verdade. saiba pelo olhar do outro o quanto a gente está precisando de ajuda, o quanto a gente está feliz, o quanto naquele dia a gente não está, que a gente possa identificar nas famílias que eu atendo remotamente, ou os educadores pela tela, identificar pelo olhar da criança, porque a mão que alcançava não está podendo alcançar. Muitas crianças tiveram perdas e familiares, e tem pessoas de grupo de risco que não podem estar próximo. Como esse eu acho que é o grande desafio, que a vida trouxe para a gente. O que é que eu faço com o afeto que está aqui contido, represado? Como é que eu vou tirar, desrepresar? Como é que eu vou mostrar para você que eu estou feliz de estar aqui? Eu preciso ter habilidade de leitura de olhar, porque por muitas vezes, e quando a gente se encontra, é com o rosto semicoberto. Então, esse é outro desafio. Vamos aprender a se olhar profundamente, vamos aprender a entender o olhar do outro, se é de ajuda, se é de contentamento, se é de tristeza. Tem muita gente precisando de amparo. Vamos deixar transparecer pelo nosso olhar o que a gente precisa. Ter um pouco de humildade de dizer, tá difícil mesmo. Vamos fazer um meet hoje, pelo amor de Deus, que eu estou precisando de gente. Ó, estou com uma dúvida, não sei o que eu faço. Como é bom ouvir não sei o que eu faço. O espaço da dúvida é o espaço do crescimento. E é aquele que você trouxe também. O espaço do desafio, da dificuldade, muitas vezes da dor, é o espaço do crescimento, né? É Então, verdade. E nesse tempo, né, Dilza, de pandemia, eu fico pensando quanto a gente teve que reaprender a usar todos os outros sentidos, porque a gente tinha muita a nossa voz, né, como interlocutora das nossas relações, a nossa percepção tátil, né, do abraço. Muitas vezes a gente precisava dizer nada, mas abraçava, a pessoa se sentia atendida. E o quanto a audição teve que entrar, né, em jogo, né, a visão teve que entrar mais em jogo, a periférica e a focal, porque a gente tem as duas, né? Então você muitas vezes a professora, a própria família está aqui olhando, mas está sabendo de tudo que está acontecendo ao redor e você tem que ali negociar as duas para poder trabalhar. A gente sabe que isso aconteceu com todo mundo. Então, assim, a gente teve que lançar a mão desses outros sentidos, e como eu trabalho na educação infantil, e para mim é um privilégio, eu convivo com crianças que têm todos esses sentidos muito potentes, sabe? E elas demonstram isso para a gente o tempo inteiro. Então, a máscara que eles usam na escola desde muito pequeno, dos 2 anos de idade, 2 anos e meio, não foi um impedimento para que ai, essas que relações lindo, acontecessem, sabe? que E lindo. elas conseguem dizer o quanto gostam de estar naquele espaço, e a gente percebe isso pelo tom da voz, pelo olhar, pela escuta. Então, a gente teve que lançar a mão também. Então, eu faço um convite a todos, né? Que a gente olhe mais para essas crianças, que a gente consiga se aproximar mais deles, porque eles têm tanta coisa para ensinar para a gente, Com né? É tão certeza. rico essa relação. Então, e essa relação aqui, né, Dilza? Toda vez que eu falo com você, que a gente conversa, eu aprendo tanto, eu me sinto Com tão certeza. confortável com a sua presença, com as suas palavras. Obrigada, Fernanda, obrigada. Eu já tive a oportunidade de trabalhar muito perto de você e de ter você também no chão da escola como mãe, né? Então, assim, é gratificante demais para mim poder te ouvir e quero te agradecer muito em nome do CMA, das minhas Imagina. amigas Carol, da Helena, né, do Semear Aprendizagem. Vamos pensar aí numa roda de conversa com esse tema, que é Tá. um dos nossos campos de atuação. Vamos pensar em outros cursos e a gente vai se falar mais vezes, a gente vai entrar em contato, estaremos juntas mais vezes, tenha certeza disso. Quero agradecer a todo mundo, já está quase chegando no final. Então, é um prazer. Tivemos aqui, Dilza, 45 pessoas, Que bom. muitas, né?
amigas de trabalho, muitas pessoas queridas elogiando muito, agradecendo. Então, isso para a gente é muito prazeroso, né? Saber que a gente tem aí um caminho longo, né? Um território grande para semear coisas boas, né? E é Isso, isso que a vamos gente quer. juntas. Ó, estou super disponível sempre. É uma honra enorme eu estar junto de vocês. São profissionais, vocês três, responsáveis pelo semear. Essas três são referências para mim, tanto como pessoas como profissionais, que eu tive a honra de conviver e estou podendo estar aqui, e que essa tela nunca seja impedimento para que a nossa comunicação aconteça, que a gente passe a nossa afetividade, compartilhe conhecimentos, receba afeto e doe afeto. E estou sempre à disposição, agradeço demais mesmo a participação e vamos juntas que a vida fica mais fácil, que a É gente verdade. continue, né? Que a gente consiga ter recursos o mais saudáveis possíveis para a gente poder lidar com esse cotidiano que está tão desafiador. Podem contar comigo e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Diz. Obrigada a todos os seguidores, todas as pessoas, né, que se disponibilizaram para assistir a gente aqui. Um beijo grande a todos e sigam lá no nosso Instagram. Fazemos postagens diárias. Tem o curso aí da Helena, que eu anunciei no início, mas será dia 24/6, às 19 horas, terceiro módulo de 7 a 12 anos. Então, um curso maravilhoso, não percam. Tá bom? Muito obrigada, Dilza. Um beijo grande. Martina, obrigada a você. Boa noite a todos. Um beijo. Beijo.